Queridos alunos do terceiro ano do SET Cecília Lacerda. Hoje nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas. Uma oração subordinada adjetiva é aquela que possui valor e função de adjetivo, ou seja, a ele equivale. As orações vêm introduzidas por pronome relativo e exercem a função de adjunta adnominal do antecedente. Então vamos observar o exemplo abaixo. Esta foi uma redação bem-sucedida. Então, redação é o substantivo, o adjetivo bem-sucedida funciona como adjunta adnominal. Note que o substantivo redação foi caracterizado pelo adjetivo bem-sucedida. Neste caso, é possível formarmos outra construção, a qual exerce exatamente o mesmo papel. Então, vejamos o outro exemplo abaixo. Esta foi uma redação que fez sucesso. Oração principal. Esta foi uma redação que fez sucesso. Oração subordinada adjetiva. Como vocês já estudaram as orações subordinadas substantivas, vocês lembram, né? Que nas orações substantivas, elas eram introduzidas pelo que e pelo se. Já que nas orações subordinadas adjetivas, elas serão introduzidas por pronomes relativos, que no caso desta oração, esta foi uma redação que fez sucesso, nós temos o que? Perceba que a conexão entre a oração subordinada adjetiva e o termo da oração principal, que ela modifica, é feita pelo pronome relativo que. Além de conectar ou relacionar duas orações, o pronome relativo desempenha uma função sintática na oração subordinada, que ocupa o papel que seria exercido pelo termo antecedente. Observação. Para que dois períodos se unam num período composto, altera-se o modo verbal da oração. Atenção! Vale lembrar um recurso didático para reconhecer o pronome relativo que. Ele sempre pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Por exemplo, refiro-me ao aluno que é estudioso. Essa oração é equivalente a refiro-me ao aluno o qual estuda. Forma de orações subordinadas adjetivas. Quando são introduzidas por um pronome relativo e que apresentam um verbo no modo indicativo ou modo subjuntivo, as orações subordinadas adjetivas são chamadas de desenvolvidas. Além delas, existem as orações subordinadas adjetivas reduzidas, que não são introduzidas por pronome relativo. Podem ser introduzidas por preposição e apresentam o verbo numa das formas nominais, que são infinitivo, gerúndio ou particípio. Por exemplo, ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Ele foi o primeiro aluno a se apresentar. No primeiro período, há uma oração subordinada adjetiva desenvolvida, já que é introduzida pelo pronome relativo que, e apresenta verbo conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. No segundo, há uma oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo. Portanto, não há pronome relativo e o verbo está no infinitivo, que é no caso o verbo apresentar. Então, na próxima aula, nós estudaremos a classificação dessas orações subordinadas adjetivas. Bons estudos e eu espero que vocês tenham entendido essa primeira explicação.